Ok, no ar, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quem fala é o Marcos Augusto, sirvo como presbítero na Igreja Presbiteriana Nova Aliança e espero estar podendo. Ok, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Marcos aqui. Estou aqui no canal da Juventude Nova Aliança para a gente continuar no segundo episódio da nossa escola bíblica, onde a gente vai estar tratando do assunto História da Igreja, privilégio nosso poder contribuir com a educação dos irmãos, e é basilar para que a gente tenha uma comunidade de fé que seja cada dia mais embasado na palavra de Deus e que entenda que nossa relação com o Senhor é cultivada pela nossa busca, pela sua presença e busca por discernimento nele. Consequentemente, busca pelo conhecimento de Deus. Porque não dá para se relacionar com qualidade com alguém que você não conhece. Então, nosso esforço para que o braço de ensino da igreja e o braço de ensino da juventude tenha qualidade, não é para a gente ser uma galera cabeçuda e sabida, mas para que você tenha meios para que você possa ser enriquecido na tua caminhada de fé e que o teu conhecimento te incline a uma vida de oração e a uma vida que aplica na prática as verdades sobre Deus que você aprende. Em História da Igreja, a gente vai aprender principalmente o privilégio de servir a um Deus que é soberano sobre a história e que está construindo toda uma pintura muito linda ao decorrer dos séculos e que nós somos mais uma pincelada do pintor do universo. Nos coloca no nosso devido lugar de humildade, de pequenez, de dependência do Senhor. E, ao mesmo tempo, nos descansa no fato de que, se o Senhor cuidou da sua igreja até aqui, não é agora que ele vai parar de cuidar. Beleza? Semana passada, você pode assistir aqui no canal, nós tivemos a nossa primeira aula falando dos fatores e dos estopins culturais, por assim dizer, que contribuíram para a fé cristã, quando ela chegasse no mundo, ter o impacto que ela foi e é até hoje, né? Então, hoje a gente vai continuar já tratando a igreja no seu berço ali, desde o contato de Cristo com os discípulos, até quando Cristo ascende aos céus e envia os discípulos a pregar o evangelho a toda criatura, né? Judeia, Samaria até os confins da terra. Belezura? Então, qualquer dúvida, qualquer discordância, se você não faz parte diretamente da comunidade da JNA, lá na igreja, você pode deixar aqui nos comentários e a gente vai se esforçar para atender você, tá bom? Assim que possível também eu pretendo deixar disponível o documento das aulas para você que assiste a gente e que não está no nosso grupo. Belezura? Mas vamos lá? Bom, como eu falei, hoje nós iremos tratar do século I, a igreja no primeiro século, a gente chama de igreja primitiva, né, a igreja primeva, entre outros nomes, e a gente vai tratar desse tema, belezura? Então, vamos passar. Você vai ver aqui que eu pulei a letra B. Tem A, tem B, tem C, depois vai ter A, C, D. Desculpe. Então, falhei. E eu percebi isso dando aula no domingo, né? Eu podia ter mudado, né? Mas o que é a preguiça do irmão? Então, vamos lá. A gente tem aqui Jesus e a sua igreja, ok? A igreja é do Senhor. Isso é tão basilar, né? Mas às vezes a gente esquece. Jesus teve compaixão das multidões, ou seja, Jesus falou com todo mundo. Jesus, de fato, era um cara a portas abertas. O Senhor, ele não se privou de tocar naqueles que a sociedade não queria tocar, falar com aqueles que a sociedade não queria falar. Porém, ele era voz de Deus, porque ele era o próprio Deus na Terra, e ele se concentrou na formação de homens que seriam os seus arautos, né, de manter a mensagem do Senhor propagada quando ele não estivesse mais aqui encarnada. Então, por mais que ele falasse com as multidões, certas coisas ele falou só com os discípulos. É muito importante a gente ter isso em mente
para a gente não cair naquela ideia de tipo assim, basta estar lá na galera de Jesus que tá tudo bem. Não. Jesus, ele sabe que tem pessoas que seguem ele por motivos errados. E se nós seguimos Jesus para ter os nossos prazeres satisfeitos, você não acha que você está enganando o Senhor por isso. Então, ele está se revelando especialmente àqueles que queriam Cristo por quem ele era, né? E Jesus estava formando esses homens. E uma outra coisa que a gente aprende com isso é a gente não cair naquela falácia de dizer que Jesus Cristo foi um mestre da moral, um cara muito incrível, mas em nenhum momento ele tinha a pretensão de formar um movimento que se estendesse para além dele, ou necessariamente de formar uma religião. Mas quando você pensa num Cristo que está formando diariamente os seus discípulos, passou 3 anos formando eles, é óbvio que a gente pode chegar à conclusão de que Cristo Jesus queria que as suas verdades, o seu jeito de viver, o que ele revelou do caráter do Pai, fosse preservado ao decorrer dos anos, por meio daquela comunidade de homens que a longo prazo se tornaria sua igreja. Tinham pessoas dentro da multidão que não eram discípulos, mas que criam verdadeiramente no Senhor, sim, e foram com essas pessoas que os apóstolos foram plantando as primeiras igrejas. Então, ele se concentrou na formação de um grupo seleto de homens. Primeiro, ele preparou os 12. Então, você vai ver, por exemplo, a parábola do semeador. Ele não explica para a multidão toda, mas ele explica o significado para os discípulos. E os 70. Ele reúne 70 pessoas que o seguiam e os enviam para anunciar as boas novas do reino de Deus. E que é aquele retorno de dizer, Senhor, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, e há esse impacto de pessoas que estavam lá pregando, anunciando a chegada do reino de Deus. Mais uma vez reiterando de que Jesus não era um hippie, um cara com bons ensinos e que por acaso pegaram os ensinos dele e transformaram numa religião. Que pena. Poxa, ele preparou pessoas para continuar anunciando o seu reino assim que ele não estivesse mais entre nós. E a sua convocação de missão final, né? Antes da ascensão, Jesus deu a ordem de levar o evangelho a todas as nações, prometendo o Espírito Santo como auxílio, e graças a Deus por isso. Porque a missão, meus irmãos, a missão é de Deus. E nós temos o privilégio de cooperar com o Senhor. Sempre uso a metáfora, por exemplo, do pai que poderia terminar de pintar o muro muito mais rápido se o filho não estivesse atrapalhando, mas o pai, por amor, chama o filho para pintar o muro junto com ele. Na prática, às vezes o filho mais atrapalha do que ajuda. Mas o pai tem o prazer em incluir o filho na sua missão. E assim nós, como simples servos do Evangelho, temos o privilégio de continuar contribuindo para o avanço do reino de Deus, toda vez que em nossas esferas públicas nós anunciamos o nome de Jesus. Então, e quando vivemos Jesus na vida das pessoas. Por vezes, a igreja não dá um testemunho tão bom do caráter de Cristo. Mas é Cristo que convocou a igreja para caminhar no avanço do reino. Nós não devemos fugir dessa missão. E nem dizer que as falhas da igreja não representam a igreja. Não, é a igreja em dias que não está fácil de dizer povo de Deus. Né? A sua caminhada não está representando tanto o caráter de Deus. Mas veja, mesmo quando Israel se desviava do caminho, o Senhor continuava chamando aquele povo de povo dele, assim como ele continua chamando a igreja brasileira de noiva dele. Né? E nós temos que levar isso a sério. Ok? Então, Jesus funda a sua igreja. A gente pode dizer, obviamente, que na prática, os discípulos, todos aqueles que caminhavam aprendendo de Jesus, aquilo ali já era uma comunidade de fé, mas a gente convenciona-se dizer que a igreja foi inaugurada no Pentecostes, porque o Espírito foi derramado sobre todos ali que estavam presentes. Então, isso tem um peso. E aí o livro vai tratar no termo de sociedade espiritual. Sociedade está incluído dentro do significado da palavra koinonia, que a gente convenciona como comunhão, mas tem a ver com parceria, com sociedade, que era usado inclusive no sentido também comercial. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado.
de sociedade, né, de parceria financeira, mas Paulo aumenta esse significado, dizendo que a sociedade do reino de Deus ela é superior às outras sociedades, porque ela não está baseada no ganho mútuo, né, mas da glória de Deus por meio dos relacionamentos de amor entre os irmãos. Estabelecer uma comunidade de seguidores para dar continuidade à sua obra, mas sem formalismos rígidos. Obviamente, o autor ele não está aqui dando um louvor a algum tipo de anti-institucionalização, mas é fato que o Senhor não anuncia, não funda a sua igreja entregando para o povo um modelo eclesiástico bonitinho, assim como nós temos hoje diversas formas de governo. Claro que é debatível qual forma de governo hoje em dia é mais próxima ao tipo de governo que a gente tinha na igreja primitiva. Mas é fato de que Jesus não é declarado nos evangelhos que fosse feito assim, assim, assado, né? Então, certos formalismos não tinham e são frutos da modernização, do decorrer que a sociedade foi avançando e os sistemas e as hierarquias foram se formalizando. Tinha uma ausência de uma hierarquia complexa, então no início não havia um código de regras ou uma organização governamental detalhada, a gente acabou de falar isso. E tínhamos 2 ritos simples, o batismo e a ceia do Senhor, ok? E aqui vamos dar uma pausa para falar sobre hierarquia. A gente, por mais que por vezes as hierarquias dentro das igrejas foram um motor ou estopim para certos abusos de poder, certas ações que não representam em nada os ideais do reino de Deus, a gente não pode fugir do fato de que mais cedo ou mais tarde, até a igreja mais informal vai demonstrar algum traço de hierarquia. Não tem para onde fugir disso, né? O que a gente pode pensar à medida que o ser humano, por necessidade de organização, vai criando sistemas para viabilizar a convivência dos irmãos, a gente pode se fazer a seguinte pergunta, e eu creio que isso pode ser útil para os irmãos. A estrutura, a hierarquia, o governo, ele está servindo aos interesses do reino e, por consequência, ao bem cuidar e ao bem-estar da comunidade, ou o bem-estar e o crescimento espiritual da comunidade está sendo colocado em segundo lugar, em segundo plano, em prol da manutenção da estrutura. Isso é algo que tem que estar na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente foi chamado para proclamar o reino de Deus e não proclamar as estruturas que a gente criou para viabilizar a expansão do reino. A gente não pode transformar as nossas estruturas governamentais e as nossas hierarquias no reino de Deus em si, porque o reino de Deus não cabe nas nossas estruturações. Isso é muito importante. Então, graças a Deus, homens com toda a boa intenção do mundo foram atrás de formatar estilos de governo eclesiástico de igreja que cuidassem da melhor forma possível da comunidade e que blindasse possíveis abusos de poder. Mas nós, como pecadores, e tudo que nós tocamos está imbuído do pecado, tudo nós criamos e tem a mácula do pecado, não existe sistema que nós criemos que não possa ser usado para algum tipo de aproveitamento, para algum tipo de politicagem nefasta. E isso é inescapável, meus irmãos. Mas a gente não pode também cair no outro extremo de ter asco, né, ou ter nojo de qualquer tipo de institucionalização. Certos tipos de hierarquias e de institucionalizações são saudáveis para que o mundo nos olhe e perceba que nós temos transparência, que nós estamos interessados em ter um bom testemunho diante da sociedade. Nesse sentido é bom. Agora, o que nós não podemos é trocar o avanço do reino com o grande sonho de estar no topo das hierarquias criadas por homens. O Senhor nunca quis isso, e vários problemas que a igreja ao longo dos séculos enfrentou foi por causa de homens que acharam que o reino que eles criaram para si próprios eram mais atraentes que o reino de Deus, felizmente. Então, o batismo
tinha um significado de purificação, de aceitação na nova família de Deus que estava sendo imposta ali. E a ceia como essa comunhão, a memória do sacrifício de Cristo, né? Isso a gente já conversou na classe de catecumenato, onde a gente aprende, né, o que são os sacramentos que nós cremos, né, os meios de graça que o Senhor lida conosco. E o fundamento sempre foi ao redor, e deveria ser sempre ao redor de Cristo Jesus. Então, pessoas de espectros políticos se reúnem para conversar acerca da literatura conservadora ou da literatura marxista que as interessa. Pessoas que gostam de rock sentam juntas para conversar sobre as bandas que gostam. E os cristãos sentam juntos para falar acerca de Cristo. E isso torna o nosso ponto de contato como irmãos superior a todos os outros tipos de comunidades. Primeiro, porque o nosso assunto ele não se esgota. Não existe assunto que a gente não consiga colocar o tempero de Cristo. Não existe dia em que a gente não possa enxergar a beleza e o toque de Jesus no que a gente vivenciou. Então, Cristo é um assunto inesgotável. A vida de Cristo, revelada nas Escrituras, traz para nós um alimento inesgotável. Então, nisso, a comunidade de fé em Jesus se revela uma comunidade superior aos outros tipos de assuntos que a gente podia conversar. E por Cristo ser aquele que revela que, mesmo nós tendo diferenças de estudo, diferenças de classes sociais, diferenças de escolaridade, de qualquer forma, em Cristo todos somos carentes da mesma graça. Então, em Cristo, nós temos uma quebra de diversas coisas que em outras esferas poderiam ser motivos de divisão. Então, em Cristo, o roqueiro e o cara que gosta de outro ritmo vão sentar juntos porque Cristo os une de uma forma muito superior, né? Ou pessoas de diferentes espectros políticos vão sentar juntas porque Cristo as une. Pessoas de diferentes estados, países conseguem se compreender porque Cristo nos une e nos faz, né, realmente tudo em todos, né? Se revela como tudo em todos no nosso meio. O fundamento sempre foi Cristo, mesmo quando os evangelhos ainda não tinham sido escritos. E nós temos a Igreja Apostólica, que a gente vai abarcar até o ano 100 depois de Cristo. Que a gente chama de Igreja Primitiva. Embora tenha começado com o chamado dos discípulos, a vida ativa da igreja iniciou-se após a ressurreição. O Pentecostes é um evento crucial onde os discípulos foram revestidos de poder pelo Espírito Santo. E onde houve transformação, ou seja, um derramamento de ousadia e de poder pelo próprio Espírito Santo na vida de homens. Simples, não digo iletrados, mas simples como os discípulos. Gente como o Luiz Saião, um professor de hebraico, fala, gente fedendo a peixe, né? Eles antes eram temerosos e tinham agora uma ousadia que, inclusive, surpreendeu os próprios teólogos da época, né, os fariseus. Se surpreendiam com a ousadia daqueles homens. E a expansão do reino. O discurso de Pedro marca o início da proclamação pública do reino de Deus em Jerusalém. E, com certeza, outras comunidades que nem tiveram necessariamente influência dos apóstolos brotaram depois daquela pregação em Pentecostes, porque pessoas de diferentes nações ouviram na sua própria língua o evangelho. E eu falo desse surgimento de outras comunidades porque não foi Paulo que planta a igreja de Roma. E há acadêmicos que dizem que a igreja de Roma foi plantada pelos cidadãos romanos que estavam naquele dia, em Pentecostes, e se converteram e voltaram para a sua cidade e formaram a comunidade de gente que cria em Jesus lá, né? Então, a igreja brota nesse cenário onde, de alguma forma, o Espírito Santo está gritando ali, deixando claro. Desculpa se saiu algum latido aí. O cão que atrapalha a aula. Mas, enfim, daquela expansão que o reino de Deus estava tendo, inclusive para aqueles que não eram judeus. Aqui nós temos... não, já está aqui no slide. Pulou. A vida da igreja, então, a comunidade primitiva era marcada por 3 características principais. O amor fraternal, então tinha um cuidado mútuo
extremo. A igreja era composta majoritariamente por pobres e escravos, mas com assistência dedicada a viúvas e órfãos e necessitados. Tinha um zelo e uma pureza moral, como a gente falou, o cristianismo ele eclode numa religião que já tinha uma régua moral alta, que era o judaísmo. E aí, quando a ética do reino de Deus no Sermão do Monte revela que não basta só não fazer, mas o coração já diz muita coisa sobre quem a gente é, então, o quão inclinados a uma vida de pureza os primeiros cristãos não eram. Né? E um prazer e confiança, uma alegria constante baseada na certeza do perdão, na comunhão com Cristo e na esperança da vida eterna. É muito comum as pessoas dizerem que a igreja primitiva... A igreja primitiva é algum tipo de ideal de igreja para nós. E sim e não, né? Por quê? Porque, obviamente, o surgimento da igreja, do movimento de Jesus, após a sua ascensão, as pessoas estavam ali, tinha gente que tinha convivido com Jesus. Então, era muito difícil certos desvios acontecerem. E havia um fervor muito grande, porque eles tinham visto Cristo ressurreto. Ainda assim, como qualquer comunidade composta por homens, tinham erros e pecados. A gente vai estar ressaltando aqui as qualidades da comunidade de fé. Existia a noção de que o reino veio e que ele vai alcançar aqueles que o mundo já desistiu. Então, o órfão, a viúva, o pobre eram valorizados, sim. Né? E uma coisa interessante também era uma alegria que independia da Pax Romana. E por isso que a fé cristã, ela era ofensiva ao império, mesmo que ela nunca tenha sido ofensiva belicamente. Então, os cristãos não eram revolucionários, não eram pessoas que faziam algum tipo de barraco, que brigavam com os outros. Mas que gente é essa que em tempos difíceis, que mesmo não sendo ricos, tinham uma paz que diziam que vinha de um senhor que era superior ao César? Né? Então isso ofendia. Uma paz que não era a paz do império, vinda de um senhor que não era o senhor do império. Então, desse jeito que a fé cristã ofendia o status quo daquele tempo. Por outro lado, a gente pode ver no próprio livro de Atos alguns certos erros da igreja. Por exemplo, o surgimento do diaconato foi justamente porque tinham viúvas que estavam sendo discriminadas na distribuição dos alimentos, justamente dos alimentos ou dos bens, né, do dinheiro mesmo. Mas, enfim, havia uma discriminação só porque eram viúvas gentílicas. Então, a gente havia um certo tipo de preconceito e que os diáconos eram lá justamente para sanar essas questões. Então, a gente tem que admirar o fervor espiritual dos primeiros cristãos, mas não cair no que a gente chama de primitivismo, que é achar que a igreja primitiva é algum certo tipo de modelo fixo e eterno de como a igreja tem que ser. Isso não é verdade. Se fosse assim, a gente não tinha tempo. A gente vai ver mais para frente. A igreja se reunia em casas, né? Então, a igreja se reunia em casas, nos seus locais de reunião, porque não tinham permissão para ter tempo, né? Então, a gente tem que aprender com o povo de Deus, no decorrer da história, tanto os seus acertos quanto os seus erros. Tinha uma expectativa muito grande da volta de Cristo, tal qual movimentos que tentaram, por exemplo, adivinhar a volta de Jesus mais recentemente. Aconteceu coisas parecidas, um certo tipo de desapego com a vida, não queriam trabalhar, porque achavam que Jesus estava para voltar. Então, já foi certos excessos que foram acontecendo, porque tinha acontecido um mover espiritual muito recente, e achavam que Jesus Cristo estava para voltar, para implantar o seu reino. Não foi bem assim, né? A gente sabe. Mas quem dera que hoje em dia a gente tivesse um clamor por uma volta de Jesus. A gente fala para viver como se Jesus fosse voltar amanhã, e nem sempre a gente vive isso. Nós tínhamos de elementos de culto, nós tínhamos as orações, as leituras das Escrituras, o Antigo Testamento e as cartas apostólicas. É importante a gente reiterar que as cartas vieram primeiros que os evangelhos. Então, as cartas de cuidado
dos apóstolos com as igrejas vieram primeiro do que as biografias de Jesus. A oposição constante de judeus e posteriormente do Império Romano fortaleceu a fé e a pureza do grupo. Inclusive, foi a perseguição que inclinou o povo, forçou o povo a sair também das fronteiras judaicas. Para perceber que, por mais que Cristo tenha dito que o reino deveria ser pregado em Judéia, Samaria até os confins da terra, houve um certo acomodamento. E até cair a ficha para Pedro, que o reino também era para quem era gentil, demorou-se. Então, até surgir a igreja de Antioquia, onde foi a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos, os seguidores do caminho, né? Foram chamados de cristãos, foi caindo a ficha de que, de fato, o Senhor torna puro quem Ele quiser. Isso tem a ver muito para além das barreiras de etnia. Então, Paulo que vai ter esse papel muito maior de anunciar o reino para quem não era judeu. Graças a Deus por ele ser um cara com uma leitura de mundo, da cultura que o som cercava, muito grande. E isso tem que dizer algo para a gente, né? Do quanto a gente é capaz de perceber o que o mundo que não conhece Cristo ainda, como ele está procurando Deus, para a gente responder com a pregação do Evangelho de uma forma que demonstre que Cristo é a resposta para as demandas mais íntimas do ser humano, né? E Paulo era esse, era um conhecedor da filosofia romana, filosofia grega, e que mostrava justamente como a procura por razão e por sentido, tanto na filosofia quanto nos falsos deuses, era respondida plenamente no Cristo Jesus, no homem Deus Cristo Jesus. A liderança foi exercida por presbíteros, profetas ou mestres movidas pelos dons do Espírito Santo. Claro que ele está equiparando aqui o dom de profecia com a pregação, né? Então, o nosso entendimento reformado é que, pela profecia, no Velho Testamento, inclusive, ser o apontamento da lei para o povo, dizendo, vocês se afastaram da vontade do Senhor, aquele que é mestre na palavra está já exercendo esse ofício de profecia, porque está exortando o povo. Os presbíteros é o mesmo termo para bispo, então, pastores e presbíteros são termos assim quase intercambiáveis. Presbítero significa literalmente ancião, é uma palavra grega, presbiteros, que o Almeida ele não quis transformar numa palavra nova, então ele criou, que nem diaconia, também é uma palavra grega que ele só transliterou para o português. E que eram capacitados pelo Espírito Santo, né? Os apóstolos foram levantados pelo Senhor, e depois Matias foi elegido, né, consumado apóstolo pelo próprio corpo dos apóstolos, e é por isso que no sistema presbiteriano os pastores formam os novos pastores, e os presbíteros e diáconos eram eleitos pela comunidade. Então a gente já aproveito e explico para você porque funciona do jeito que funciona na nossa igreja. Bom, dito isso, a gente tem esse cenário. A gente percorreu a origem da igreja desde o ministério de Jesus com seus discípulos, passando pela fundação de uma comunidade espiritual simples. Simples, não simplória, mas simples porque não tinham adereços que distraíam o povo de focar em Jesus. Então, quantos elementos de excesso a gente não acabou colocando no nosso dia a dia como comunidade de fé que distraiu a gente do que sempre deveria ter sido o foco, que é Jesus, né? E ela é uma comunidade simples, até a vida vibrante da Igreja Apostólica no primeiro século, marcada pelo amor fraternal, uma pureza moral, uma alegria, também por perseguição, uma alegria apesar da perseguição, e um culto simples, mas poderoso. Vai continuar explorando o avanço da Igreja na próxima aula, meus queridos. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo que pode se interessar pelo assunto. Esse assunto é o tipo de assunto que é legal, inclusive, para quem não crê. Então, é um papo legal que você pode ter com seu amigo da faculdade, com sua amiga da faculdade. E é isso, meus irmãos. Quarta que vem a gente está aqui de novo, se o Senhor quiser. Abraço para vocês e tchau.